E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de CorelDRAW. Na aula de hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre como manipular formas. Nós vamos ver, por exemplo, como manipular um quadrado, um círculo e outras formas que o CorelDRAW tem. Os principais comandos que você pode fazer com cada objeto, tá bom? Prestem bastante atenção porque esta aula ela vai guiar vocês aí em todos os trabalhos que vocês vão fazer, tá? Todos os trabalhos que vocês vão executar no CorelDRAW, vocês vão precisar saber mover, redimensionar, girar, inclinar objetos, duplicar, mudar o centro. Isso tudo vai ser muito útil para vocês, tá? E vocês vão ter aqui também uma dica, tá? Vai ter uma dica aqui, um pequeno segredinho que vai ajudar vocês e uma dica adicional tá aqui atrás dessas caixinhas. Eu só vou revelar isso daí no final da aula, tá bom? Isso tudo é dentro do Corel, tá? Bom, esta aula aqui, se você não sabe, se você quer aqui de paraquedas, ela faz parte do nosso curso de CorelDRAW. É um curso que é gratuito, tá? As aulas estão aqui no YouTube. Essa é a 11ª aula já do curso. Então, vamos lá, é facinho, vocês vão aprender aqui de modo prático a executar essas tarefas. Bom, vamos começar. Eu vou dar um zoom aqui, tá? Só para vocês entenderem o princípio da nossa aula. Nós vamos trabalhar com uma forma básica, tá? Essa forma básica aqui, ela é um retângulo. Você encontra ela aqui no Corel, tá? Você tem a opção de criar o retângulo. Sempre que você quiser, você pode criar ela em formatos diferentes, né? Esticar e tudo mais. Essa ferramentinha se encontra aqui, tá? Nós temos também outras ferramentas, que é a ferramenta, por exemplo, de círculo. Você consegue criar um círculo utilizando ela. E você tem aqui esta ferramenta que tem outras formas, tá? Esse aqui é um polígono. Você encontra ele neste formato, tá? Mas você pode, no caso, criar outras ainda, tá? Tem outras ferramentas aqui, outras formas. Clicando aqui em formas comuns para vocês verem, ó. Vocês vão ter essa pequena abinha aqui, esse pequeno botãozinho, que ele é liberado, que ele permite criação de outras formas diferentes, variadas, tá? Vocês têm muitas formas que vocês conseguem criar aqui, tá bom? E qualquer uma dessas formas, tá? Todas elas vai se aplicar esses itens que vocês vão aprender aqui hoje, tá? O que vocês vão aprender aqui se aplica a todas as formas que o CorelDRAW possui, beleza? Então eu vou deixar essas formas aqui só para vocês lembrarem disso, que vocês podem aplicar essas coisas sempre em todas as formas. E vamos começar primeiro com a ação de mover, tá? Para você mover um objeto, um elemento, você vai clicar sobre ele, tá? Você clicando sobre ele, é só você clicar e arrastar que você consegue mover ele para qualquer lugar, tá bom? Então você clica e arrasta e solta e seu elemento, seu objeto, ele vai ser movido, tá? Você vai mover a posição dele. Isso vai servir para todos os elementos, tá? Você vai clicar e arrastar e eles sempre vão alterar a posição, tá? Quando você clica bem no centro do objeto, você vai ter mais controle da posição dele, tá? Para mover ele. Você pode mover também clicando pelos lados, não tem problema, mas o centro ele vai te dar mais controle. Vocês vão perceber isso com o tempo, tá? Conforme vocês vão utilizando o software. Beleza? Bom, o segundo item aqui é o redimensionamento, é redimensionar ou aumentar o tamanho, né? Então vocês vão vir aqui, quando vocês clicam nele, vocês vão ver que formam alguns quadros, né? Uns pequenos quadradinhos ao redor. É só você clicar num desses quadradinhos e puxar, tá? Fazendo isso, você vai alterar o tamanho do elemento, beleza? Os quadradinhos do canto, eles vão redimensionar por igual, tá? O elemento. Agora, os do meio, eles vão esticar. Vocês vão conseguir mudar, no caso, deformar, né? Fazendo esta ação, beleza? Então, esses quadradinhos do canto, eles servem para isso. Vocês redimensionam ou vocês esticam um objeto, beleza? Bom, próximo, nós temos aqui girar. Para girar, vocês deram um clique para selecionar, né? Vocês vão dar um segundo clique no elemento, tá? Quando você dá o segundo clique no elemento, vocês percebem que saem aqueles quadradinhos, né? E viram essas setinhas. Um outro clique volta aos quadradinhos, um outro clique volta às setinhas. Sempre vai ser assim. Um segundo clique você altera o que você quer fazer. E aqui nos cantos, né, você tem a opção de girar. Você simplesmente vai clicar no cantinho e vai girar o elemento para como você quiser, né, para a posição que você quiser. Beleza?
Então, esta ação que você consegue, vou deixar ele giradinho aqui, para vocês lembrarem. E a mesma coisa é com o inclinar, tá? Do mesmo jeito que essas partes do meio, elas esticam, né? Elas deformam. Quando você está com ele nas setinhas, essa parte do meio vai deformar também, inclinando, no caso, a peça. Então você consegue inclinar ela para um lado ou para o outro, né? A parte que você selecionou, tá bom? Isso vai servir também para as laterais, olha. Você vai poder inclinar a peça como você achar melhor, usando essas setinhas. Beleza? Tá facinho, né? Até agora tá facinho de vocês entenderem aqui como manipular. Vamos agora para mudar o centro. Essa parte aqui é muito legal. Quando você seleciona, você vai ter que dar um segundo clique, tá? Para entrar na parte de giro. E daí vocês percebem que abre aqui uma bolinha aqui no centro, né? Essa bolinha, ela indica o centro exato da peça. Tá? Então, quando você gira, a peça ela vai girar sob o centro dela, né? O centro dela é que vai comandar ali o ponto base de giro. Perfeito? Você consegue pegar e alterar o centro dessa imagem quando você clica e arrasta ele para onde você quiser, para qualquer parte. Por exemplo, eu vou pôr aqui no canto, né? Isso quer dizer que o centro dela passou a ser o canto. Então, quando você girar, ela vai girar tendo o canto como centro, viu? A mesma coisa é com qualquer um dos cantos. Você pode fazer isso quando você quiser, tá? Ou em outro lugar qualquer da forma, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, e eu vou girar. Então, aquele pontinho passa a ser a base, o pino base da forma, tá bom? Isso daí vocês podem mudar sempre, tá? E quando vocês arrastam ela para o centro, vocês vão ver que ele meio que puxa automaticamente para o centro exato da forma. Ele até escreve centro ali. Então, quando você soltar aqui, você pode ter certeza que ele está no centro exato. E você consegue manipular novamente, tá bom? Então, é assim que você altera o centro de uma peça. Vamos continuar. Agora aqui, uma ferramenta muito legal, tá? Que isso vai ser muito útil para vocês, que é para vocês duplicarem ele durante o trabalho. Você não precisar sempre dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e colar. Você simplesmente vai selecionar o objeto, né? Arrastar ele e com o outro botão do mouse você clica. Note que quando eu dei o clique, olha, eu estou segurando, tá? Ele apareceu um sinalzinho de mais ali. Isso quer dizer que ele vai adicionar uma outra forma igual essa, tá? Então, eu cliquei e ele adicionou, tá vendo? Então, basicamente é isso. Você vai arrastar e vai dar um clique com o outro botão do mouse. E ele adiciona a forma. Então, você consegue duplicar, né? Isso vai servir para qualquer elemento do CorelDRAW, tá bom? Você só vai arrastar e dar um clique com o outro botão do mouse e ele duplica deste modo assim. Serve para fonte, para imagem, para tudo. Beleza? Então, essa dica ela vai ser muito, muito útil no seu dia a dia, que economiza muito trabalho de vocês fazendo cliques assim com outro botão do mouse, com o botão direito do mouse, para duplicar o elemento. Vamos lá? E agora a gente tem aqui o repetir ação. Tá? O repetir ação ele é um comando que é o Ctrl+R. Beleza? Você vai apertar o Ctrl mais a letra R do teclado. Como que ele vai funcionar? Tá? Por exemplo, eu vou vir aqui e vou duplicar. Eu vou apertar o botão direito do mouse aqui, ele criou uma cópia, certo? Quando eu aperto o Ctrl+R, ele vai repetir essa ação com o elemento que está selecionado. Então eu vou dar um Ctrl+R aqui, olha só. Ele repetiu a ação. Eu não preciso fazer mais nada. É só ficar apertando o Ctrl+R que ele vai repetir a ação inúmeras vezes, tá? E ele repete com outras também. Ele vai duplicar ela e vai colocar abaixo na mesma posição com qualquer forma que você clicar, tá? Ele vai repetir a ação que você fez. Vamos supor que você, vou voltar aqui, vamos supor que você fez, a ação sua foi inclinar o objeto, tá? Então eu vim aqui e vou inclinar o objeto deste modo. Então quando eu venho aqui e dou um Ctrl+R, ele vai inclinar também. Ele vai fazer isso em todos. Tá? O Ctrl+R sempre vai repetir a última ação. Isso é muito prático, tá? Vocês não fazem ideia o tempo que vocês vão economizar fazendo isso. Repetir a ação, Ctrl+R. Beleza? Bom, essas foram as formas básicas aí de se mexer com esses elementos, tá? Mas tem algumas dicas adicionais
A primeira são os segredinhos que eu vou revelar para vocês aqui, tá? Eu vou apagar para vocês verem. E é vocês utilizando tudo isso que eu falei, mas testando com essas teclas apertadas, beleza? Ou com Shift, ou com Ctrl, ou com Alt. Eu vou fazer para vocês verem, tá? Primeiro na criação dos elementos, tá? Quando eu vou criar um quadro, eu posso vir aqui em criar, simplesmente assim, um retângulo, né? E ele cria, beleza? Mas se eu vou fazer a mesma coisa, criar com o Shift apertado, notem o que acontece, olha. Ele passa a criar através, como fala, ajustando ele por igual em todos os cantos e não tendo um canto como base, tá? Olha a diferença, ó. Quando eu faço sem o Shift, ele começa num cantinho e você arrasta, certo? Ele tem um canto como base. Agora com o Shift, ele não tem, você consegue criar ele arrastando por igual, beleza? Bom, esse é um dos modos, né? Com o Ctrl, o que ele faz? Com o Ctrl, quando você vai criar, ele vai travar o tamanho, vai travar, no caso, a proporção. No caso aqui, ele trava num quadrado perfeito. Olha só, é um quadrado exato, com os lados iguaizinhos. Quando eu solto o Ctrl, aí eu consigo redimensionar para o tamanho que eu quiser. Beleza? Com o Ctrl, ele volta para a forma no tamanho perfeita, né? Beleza? E o Alt, né? Será que o Alt faz alguma coisa, né? Vamos ver que eu, sinceramente, eu não estou lembrando, hein? Não, o Alt ele vai ficar livre. Nesta ação ele não faz nada, tá? Mas tem outras, né? Por exemplo, quando você vai mover o objeto, eu vou mover o objeto para um lado ou para o outro, mas se eu aperto o Shift, ele vai travar o objeto no eixo. Então eu consigo mover apenas na linha reta, na horizontal ou na vertical, tá vendo? Ele não permite que eu coloque aqui, ó, onde está o ponteiro do mouse, que eu traga aqui na diagonal, ele não permite. Ele move sempre seguindo a linha reta. Tá? O Shift faz isso, tá? E o Ctrl, né? O Ctrl também é a mesma coisa, beleza? O Alt, não. O Alt ele já não tem efeito nenhum sobre essa ação. Então vai testando, né? Você pode ir testando essas três teclas. Elas sempre vão fazer alguma coisinha, tá? Na hora de redimensionar, né? Quando você puxa aqui, você redimensiona. Com o Shift, ele vai redimensionar por igual os quatro lados, tá vendo? Diferente quando faz sem, né? E com o Ctrl, vou apertar o Ctrl, então ele trava a peça, ele vai simplesmente duplicar o tamanho dela, olha. Ele não redimensiona em tamanhos alternados, em tamanhos soltos, né? Quando você solta, qualquer lugar tá valendo, né? Mas quando você aperta o Ctrl, ele só duplica as medidas da imagem. Sempre é o dobro. Olha que legal. E com o Alt não faz nada. O Alt não tem nenhuma ação aqui neste momento. Na hora de girar o objeto, a mesma coisa, tá? O Shift ele permite que você gire e ainda altere o tamanho, né? Quando você solta o Shift, você consegue apenas girar. Você não consegue fazer nada. Apertando o Shift, ele permite que você mude o tamanho. Beleza? O Ctrl, a mesma coisa, ele vai girar, mas apenas em ângulos certos. Eu acho que de 5 em 5 graus ele faz o giro. Tá vendo que ele dá uns tranquinhos? Olha. É de 5 em 5 graus, se eu não me engano. Vocês conseguem acompanhar aqui, né? Eu vou deixar o 0 aqui, setado, só para a gente definir. Tá? Então aqui está zerado. Eu vou apertar o Ctrl e eu vou girar. Ó. Note que ele vai travando, né? Ó. De 5 em 5, de 10 em 10, se eu não me engano. 15 em 15. Acho que é 15 em 15, hein? É de 15 em 15 graus, é isso mesmo. 15 em 15 graus que ele faz o giro. Beleza? E o Alt, eu acho que não vai fazer nada. Ah, não, ele faz sim, olha. O Alt, ele permite que você deforme enquanto você gira. Então, aqui o Alt ele já tem uma função. Beleza? Então, ele não só gira, mas deforma também o elemento, né? Como se fosse uma projeção 3D, né? Muito legal. A mesma coisa com a ferramenta de inclinar, tá? A ferramenta de inclinar, com o Shift, ela vai fazer praticamente a mesma coisa. Com o Ctrl, ela já vai indo, vai dar os soquinhos, né? Ela vai inclinar com medidas específicas. E com o Alt, ela vai deformar. E continuando aqui na parte superior agora, no que diz respeito a mudar o centro, quando nós selecionamos o elemento, né, e pegamos o centro, com o Shift, ele não vai fazer nenhuma alteração, certo? Com o Ctrl, ele vai direto para os cantos ou para os centros laterais, tá vendo? Então ele só vai pegar essas partes da peça.
ele trava, certo? E com o Alt ele também não faz nenhuma modificação. E na questão de duplicar, né, quando você vai fazer a cópia do elemento, você vai acabar no mesmo princípio de mover, né? Quando você aperta o Shift, você move perfeitamente, né, na horizontal ou então na vertical, né, na linha exata, né? E daí você apertando o botão direito do mouse faz a cópia, né? Então, esses 3 botões, né, o Shift, o Ctrl e o Alt, são botões para vocês testarem aqui na modificação dos elementos, tá bom? Isso daí vai ajudar vocês a terem um controle melhor aí na hora que estiverem fazendo o trabalho. Bom, agora nós vamos para o último boxzinho aqui, né, que é essa caixinha de dica. É uma dica muito útil para vocês e eu gostaria de compartilhar. Use a ferramenta de forma. Nós temos aqui, estamos usando a ferramenta de seleção, tá? Que é esse ponteirinho preto do mouse. Tá vendo que o ponteirinho do mouse está preto? É porque a ferramenta de seleção é a que está ativa. É a que a gente fez tudo isso na aula, né? Agora, com essa ferramentinha aqui de baixo, olha, é a ferramentinha de forma, percebe que o ponteirinho do mouse, ele mudou um pouquinho, né? Ficou com aquele quadrinho pontilhado ali. Então, essa ferramenta, ela te dá novas possibilidades com esses mesmos elementos, tá? Vamos ver aqui, para vocês verem, tá? Quando você clica com ela, percebe que ele cria uns pontinhos no canto da imagem. Então, ele está mostrando para você aonde você consegue modificar ou mexer, certo? Então, quando você clica e arrasta, olha o que ele faz, olha. Então, ele faz aqui uma modificação na imagem, na forma, né? Arredondando os cantos. Então, é assim que você arredonda os cantos de um elemento no CorelDRAW, beleza? A mesma coisa ele faz em qualquer outra forma, por exemplo, no círculo, né? Clicando aqui no círculo, ele tem um pontinho só aqui, tá vendo? O que acontece quando você clica nele, né? Clica e arrasta, olha o que ele faz, olha, ele vai fatiando o elemento, né? Como se fosse um gráfico, né? E você faz isso nele todo, você consegue fatiar ele todo e mudar a forma dele, olha que legal. A mesma coisa aqui, né? Olha quantos pontinhos ele habilitou. Então, nesses pontinhos, você consegue pegar e fazer modificações, né? Você clica e arrasta, ele fez aqui uma estrela, olha que legal, ó. Você consegue fazer modificações variadas nele, né? E todos os outros, tá? Todos os elementos acabam tendo uma coisinha que você consegue modificar. Bom, cada um desses elementos, né? Cada uma dessas modificações aqui, elas têm diversas funcionalidades, tá? E vocês conseguem criar coisas a mais aqui. Vou dar só um exemplo para vocês, tá? Olha, esse elemento aqui, tá vendo? Olha, ele foi definido aqui na criação dele que ele teria 5 pontas. Olha aqui esse númerozinho 5. Se você vier aqui e aumentar para 6, 7, 8, 9, tá? Você vai aumentando para quantas você quiser, ele vai criando pontas no elemento, né? Então, cada um deles, quando você seleciona, você tem aqui opções de alteração. Esses são assuntos das próximas aulas, tá bom? Então, para vocês não perderem essas aulas aqui, entenderem direitinho o que você consegue fazer nas alterações em cada um deles, se inscreve no canal, assim vocês vão poder ser lembrados, né? Sempre que a aula vier ao ar, uma nova aula vier ao ar, vocês vão ser lembrados, tá? E daí com essas modificações aqui, vocês conseguem fazer coisas muito legais, né? Por exemplo, aqueles balãozinhos de informação que a gente vê em jornalzinho de mercado, né? E coisas assim, eles fazem utilizando essa ferramentinha, deste modo, né? Tem muitas outras coisas que dá para fazer, tá bom? Então espero que essa aula tenha sido útil para vocês, tá? Se foi útil para vocês, comenta para mim assim, valeu aqui nos comentários, só isso. Só comenta valeu para mim ou obrigado, isso daí já vai me ajudar muito, porque quanto mais comentários o vídeo tem, mais o YouTube recomenda, mais o YouTube ele passa para as outras pessoas, porque as pessoas estão gostando, estão interagindo com o vídeo, tá? Então isso ajuda muito o nosso canal. E se você ainda não conheceu, né, esse curso, eu recomendo que vocês vejam aqui as próximas aulas. Vai aparecer para vocês aqui na tela agora 2 quadros, um com a playlist desse curso, com todas as aulas do curso, para vocês clicarem e verem as aulas lá, e o outro vídeo com a aula mais atual aqui do canal. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo, valeu!